Paz do Senhor, galerinha RDA. Estou aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso, dessa vez com um papo de meninas, né? Estou aqui do lado da Ágata. Pode falar, Gente, paz do Senhor, mais uma edição, graças a Deus. Não, estamos aqui, nós vamos conduzir o papo hoje com duas adolescentes muito especiais, que é a Bárbara e a Nicole. Oi, gente! Estou muito feliz, muito grata por estar aqui participando desse podcast. Eu também estou muito feliz, é uma oportunidade muito boa, nova, diferente. E acompanhe com a gente aí nosso papo de meninas. Isso aí, a Agatha já vai começar lançando uma pergunta aí para vocês, para a gente já começar essa conversa. Bom, gente, a gente está no papo de meninas e a gente quer saber um pouco mais sobre o que vocês duas sentem, o que vocês duas têm de experiência. Vocês acham difícil manter uma vida com Deus na escola? A gente vai começar com essa pergunta, porque tem muitos adolescentes que hoje assistem e a gente quer saber um pouco mais da experiência do adolescente. Vocês têm alguma dificuldade em questão de ter comunhão com Deus na escola? Acho que sim, questão até de relacionamento, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas tentam excluir por ela ser cristã, por ser a santinha. Então, por muitas das vezes eles querem fofocar, fazer alguma coisa errada e aí tentem te incluir, mas você não pode, às vezes não quer. E aí eles, a santinha não pode, a santinha, sabe? E aí por isso excluem muitas das vezes. Mas eu nunca, eu já passei por isso, mas graças a Deus, onde eu estou agora, na escola, eu tenho um grupo de amigas evangélicas, cristãs. Então, agora eu não tenho tanta dificuldade. É mais tranquilo. Quando você passou pela escola, como que foi pra você? Bom, assim, eu acredito que nos nossos dias de hoje, ser cristã já é um grande desafio, minha geração de hoje em dia, como que o mundo tá indo hoje. E na escola eu acho que fica um pouco mais complicado, porque quem nasceu em berço cristão, já cresce dentro da igreja, já cresce com o pensamento, tipo assim, você tem que ir falar do amor de Deus para as pessoas. Mas quando você entra no ambiente escolar, eu acho que você, como posso dizer, falar, demonstrar ali ser cristão é um pouco um empecilho, porque você vê que as pessoas não querem. São muito jovens, muitas pessoas novas que não querem saber de Deus. E às vezes, igual a Nicole falou, quando você fala que você às vezes é da igreja, ou demonstra um comportamento que pro mundo não é normal, ou pro mundo, assim, gente, que é isso? Já é uma coisa, que é uma grande dificuldade. Aí a gente já tem aquela parte de você tentar também levar a palavra de Deus para aquelas pessoas da escola, mas é um pouco difícil. Eu, pelo menos, acho um grande desafio. Quando eu tava na escola, eu sempre, igual, quando tinha mais congresso nas igrejas, eu ia com camisa, assim, sabe, da igreja, de congressos. Aí o pessoal ficava assim, nossa, mas você é da igreja? Você é da igreja? Esses salmos aí na sua camisa. Então você vê que quando você também já é da igreja, o pessoal já bate o olho em você e já fala, não, essa menina aí, ela é cristã. Aí você encarar essa vida cristã na escola, acho que é um pouco difícil por conta do pessoal mesmo, que já é mundano, gosta de festas, bebidas, enquanto muitas vezes tem convites, né, vamos participar de alguma coisa, vamos ir naquela festa, você não gosta disso, e você tem que, assim, não, eu tenho que ser semelhante a Cristo. Eu acho que no ambiente escolar é um pouco difícil, porque você convive com pessoas de diferentes religiões, tanto bandistas, tanto católicos, então, assim, você acredita que ser um cristão, tanto na escola, faculdade, ali é um grande desafio também, por conta das diferentes religiões que tem no seu meio. Realmente é muita coisa. Eu, faz um tempinho, né, que eu passei pelo ambiente escolar. Tempinho. Faz só 10 anos. Mas assim, só 10 anos que eu formei. Mas assim, eu sei que é complicado, porque há situações, principalmente quando a gente está no ensino médio. Eu vou pro nono agora. Você vai pro nono agora. Quando a gente está no ensino médio ali, que aí a galera já começa a sair pra festinha, começa isso e aquilo, e aí vai ter um debate, principalmente na matéria de filosofia, vai ter um debate, Deus existe ou não existe? Gente, é difícil. Mas assim, eu vou perguntar agora pra Bárbara, que já passou essa parte, como que foi na sua cabeça? O que você pensou? O que você sentiu?
Você... Como que foi pra você esse período? Ai, assim, como eu posso dizer, na minha fase de escola, de vez em quando tinha alguns debates em relação à religião, em relação a algum assunto, tipo, como o mundo foi criado. Aí, às vezes, eu tinha um amigo, que até ele chama Muriel, um amigo meu, que estudou comigo, ele era da CCB. Aí, quando a professora ia debater algum assunto referente à filosofia ou como o mundo foi criado, ele vinha com esse pensamento da parte da igreja dele. Eu ficava só observando ele assim. Aí ele falava, gente, não, porque não foi assim, Deus existe, Deus criou o mundo, e o pessoal rachava o bico de rir. Aí eu falava, nossa Deus, mas como que eu vou falar? O pessoal vai rir de mim também, sabe? Eu queria muito também começar a falar também, igual ele falando, debater assim com a professora, eu quero meio que um debate, mas eu ficava um pouco de medo. E é uma parte que eu me arrependo também um pouco da época de escola, de não ter falado, não ter demonstrado mais assim como ele demonstrava. E, tipo assim, hoje a gente conversa, ainda fala, nossa, Muriel, eu achava muito legal da sua parte falar, né, que na sua opinião o mundo não era assim, que Deus existia, que Deus criou o mundo dessa forma, e era muito bacana. Mas acho que eu senti um pouco de medo, querendo ou não, às vezes quando tinha debate na escola, falar a minha forma de pensar, o que eu achava. Eu apenas observava assim, mas eu tinha um pouco de medo, não vou mentir. A gente fica com medo da reação dos Isso, outros. do que os outros vão falar, do que, nossa, me estranha, sabe? Tipo Ou isso. até te rejeitar, falar Exatamente. ela é diferente, Aham. deixar ela... Eu acho que essa parte, assim, de você se posicionar no ambiente escolar com o que você pensa ou a sua crença, eu acho que é um pouco difícil por conta dos pensamentos, do que os outros vão pensar ou vão falar de você. Ou às vezes alguém não vai querer mais ser seu amigo ou andar com você por conta de você ser uma pessoa chata aos olhos ali de quem tá ao seu redor. Você tem alguma experiência assim, Nicole? Ou ainda não passou? Ainda não. Mas o que você acha que vai ser pra você? Como que você imagina que vai ser se acontecer algo do tipo pra você? Você precisa se posicionar. Ai, meu Deus. Você ainda não sabe? Não sei. Não, mas um conselho que eu deixo pra você e pros adolescentes que estão vendo a gente. Quando acontecer uma situação desse tipo, saibam que vocês podem procurar os pais, pastores, os líderes de vocês para pedir ajuda. Para saber como vocês vão lidar, como vocês vão sair dessa situação. Porque realmente, como a Bárbara falou, a gente fica com medo. Não é fácil, a gente vai sentir medo sim, a gente vai se assustar, a gente vai se intimidar. Porque às vezes pode acontecer da gente ser um cristão dentro de uma sala de 40 alunos. E aí? A gente vai ficar com medo de ficar sozinho. Mas mesmo que a gente tenha medo de ficar sozinho, abandonado pelos nossos amigos, a gente precisa ter a certeza que diante de tudo isso, Cristo está com a gente. E além de ter Cristo, a gente tem a nossa família ali também, a gente tem a nossa família em Cristo, né, os nossos irmãos da igreja, para estar com a gente ali sempre nesses momentos. Pode falar, gatinha. E entrando nesse meio da vivência, queria saber de vocês. Vocês acham que dá para ser cristão e curtir a vida ao mesmo tempo? O que passa na cabeça de vocês quando vocês escutam essa frase? Curtir a vida e ser cristão. Ai, assim, eu acho que vai depender desse curtir a vida. Porque tem como a gente curtir a vida estando na presença de Cristo, que é participando de ambientes que não vão desagradar a Deus. Agora, quando tem igual na época de escola, a pessoa falava, a gente tem que viver, tem que curtir, encher a cara, beber, pegar um monte de menina. Só se vive uma vez. E só se vive uma vez, você ficar aí parada, vamos, sabe? Então, esse curtir a vida na visão deles era dessa maneira. Agora, curtir a vida com Cristo, a gente pode... não, tipo assim, generalizar a parte do mundo com a parte da igreja. A gente pode curtir também a vida ali, participando de, como pode dizer, congressos, reuniões, devocionais, que também é curtir a vida, não fazendo coisas que o espírito da gente vai se entristecer, e sim que vai ficar feliz ali, que não vai magoar Deus. Eu acredito que é isso. Bom, eu acho que curtir a vida os cristãos sim, curte até eu mesmo, com as meninas, né, com vocês, com o pessoal dos adolescentes. Muitas das vezes a gente sai pra chácara, pro pole, às vezes, pro retiro. Saudades. Então, eu acho que sim, um cristão pode curtir a vida até um certo ponto, né? Porque aí tem muitas pessoas que acham, vamos dizer, ai gente... Tô nervosa, calma. Bom,
As pessoas do mundo pensam que a gente é limitado. Isso. Que a gente não tem. Que a gente é Ou é preso. livre. deles. Isso. Ai, tem que seguir certinho essa risca, não pode fazer isso na igreja. Por isso que eu não vou na igreja. Você escuta, eu escutava muito isso na época de escola. Aí onde ele tinha essa visão, querendo ou não, da gente aqui, que a gente não era preso e que não curtia a vida, que na visão deles curtir a vida era baladas, noitadas, ficadas. Então você vê que é bem diferente essas duas versões de curtir a vida em Cristo e curtir a vida com o pessoal do mundo. Até mesmo eu vejo isso na faculdade. Porque, ensino médio, você tem que passar por isso, mas na faculdade Nossa. é pior ainda. Porque tem festas universitárias até todo final de semana. E já recebi inúmeros convites, mas tem que estar com a fé firmada. Você vê que é meio que E não é só o convite das festas universitárias. Dentro da sala você vê Dentro coisas, da sala, nos sim. corredores você vê coisas que você fica tipo Fora do assim, normal. é surreal. E a gente vê isso pessoalmente vivendo na escola, na faculdade, trabalho também, a gente vê muitas coisas assim, mas principalmente na internet. Nossa. E aí entra um ponto que eu me pergunto muitas das vezes, quem são os influenciadores que eu estou seguindo? Porque se eles são influenciadores, eles vão me influenciar em algo. Então eu estou seguindo influenciadores que vão me influenciar a estar perto de Cristo ou que vão me influenciar a me afastar cada vez mais do propósito que Deus tem na minha vida. Nossa. Vocês já pararam para pensar nisso? Algum dia? Já. Passou pela minha Já cabeça. teve algum dia que vocês falaram assim, vou fazer um limpa hoje no meu Instagram, quem que eu sigo? Sim. Eu vou lá, quem edifica minha seita, quem não edifica. Ah, não, isso aqui. Virgínia não edifica, tá, galera? Isso mesmo, gente. Sabe? Você vê que é tudo tipo assim, o inimigo ele tenta entrar brechinhas pra te tentar. Sim. Seja no Instagram, seja com algum amigo, igual a Agatha falou, com festas, que sempre tem esse convite. O brechinhas pequenininhas, se ela aceita ali, já vira aquela coisa enorme. E são coisas pequenas, que é a visão de muitos do mundo, fala, o que tem a ver? Você não vai numa festa, você não vai beber, você não vai fumar, você só vai ficar lá parada na festa. Começa aí, por Sabe? E vai indo de pouquinho em pouquinho, você começa a querer achar aquela música divertida, começa a querer ter uma curiosidade para experimentar alguma coisa. Então você vê que são brechas pequenas que vai levando a uma coisa. Então é muito difícil. E muitas das vezes os influenciadores te influenciando, você vai influenciar outras pessoas. Por exemplo, a Agatha, ela é regente. Às vezes muitas pessoas veem ela como inspiração. Só que aí se ela começar a ver pessoas que não edificam a vida dela, que afastam ela de ler a Bíblia, de fazer o devocional e querer ficar mais tempo no telefone, mais tempo fazendo o trend do TikTok. E aí isso vai acabar levando para a vida dela e as pessoas que estão ao redor dela vai ficar, uai, gente, mas Essa não é a pessoa que eu me inspirava. sabe? E aí vão Exatamente. começar a ir atrás dela e vai ir uma... Isso. Esse dia eu tava vendo um vídeo no Instagram, que acho que era tipo uma blogueira, né, que postava vídeo no Instagram, e ela era cristã. Aí ela começou a postar uns conteúdos, tipo assim, de ir em algumas festas, usando alguns tipos de roupa, e quem querendo não acompanha, fala, nossa, mas se ela é cristã e usa isso, também vou começar a usar, porque eu me inspiro nela, eu sigo ela, eu gosto de acompanhar o conteúdo. Se ela ouve tal tipo de música, eu vou também começar a ver. Então você vê que a parte da influência, ela é muito forte, né? A parte da influência. Ela é muito forte e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, igual você falou, começa a usar um tipo de roupa diferente, que já mostra mais o corpo do que deveria mostrar. Sim. Já começa a usar substâncias que não deveriam, que vão prejudicar o corpo, vão prejudicar a saúde. Começa a ir frequentar lugares que não seria cabível um cristão estar, porque não faria sentido. E aí a gente começa a ser influenciado com isso e influenciar outras pessoas também. E isso também entra na influência de relacionamento. Nossa. Qual que é a influência de relacionamento na vida de vocês hoje? Para pra pensar agora. A primeira palavra que vem na cabeça de vocês, influência de relacionamento. Ai, gente. Essa pergunta veio tipo assim, veio. Ai, eu acho que você fala de relacionamento de amigos ou relacionamento amoroso. Se fosse pra vocês namorarem, quem influenciaria vocês? Ai, Já puxando esse gancho, qual o limite que vocês acham? Vindo de Exatamente. duas adolescentes.
Meu Deus. Acho que eu nunca parei que de pode e não pra pode? pensar nisso. Acho que assim, quando a gente, vamos dizer assim, tem o primeiro amor, se apaixona ali, você olha aquela pessoa ali à primeira vista, a aparência. Aí você começa a observar o jeito da pessoa, como que ela se comporta, como que ela age. E quando você começa a observar um pouco mais e percebe que a pessoa faz coisas que, tipo assim, nossa, mas quando faz isso, vai se dar aquela, tipo, ai Deus, você não fica mais tão apaixonada assim. E será que é isso mesmo? Parece que era tão diferente. Eu acho que mais ou menos essa visão, assim, que dá uma travada. Quando você tem uma visão de uma pessoa, tipo, começa a gostar, ou às vezes tem até um plano, assim, e a pessoa aparenta ser uma coisa que ela não é. Começa a ter algum comportamento, alguma atitude, ou influencia pessoas de formas negativas. Eu acho que, tipo, nessa parte, se você quebra as suas expectativas daquela pessoa. Mas é que é muito diferente você ver uma pessoa primeira vista, por exemplo, nossa, aquele menino é bonito. Aí você entra no convívio dele, no grupo de amigos dele e vê que ele é uma pessoa totalmente diferente. E tem muitos cristãos que se dizem cristãos, não é, tá, gente? Fica de olho, tá? Vamos estar orando primeiro. Nossa! Você olha assim e fala, é esse. Mas aí... Não é não. Meu Deus. Difícil. Difícil, gente. Difícil pra falar, né? Eu queria perguntar pra vocês o significado da palavra viver para Deus, na prática, hoje. O que representa isso pra vocês? Viver para Deus. Eu acho que viver para Deus é você deixar todas as suas vontades e colocar as vontades dele em primeiro lugar, acima de tudo. Porque se a gente quer viver para ele, então a gente tem que ter as mesmas atitudes que ele e seguir no caminho certo. Porque querendo ou não, a gente, tipo assim, a gente não vive para nós, a gente não tá aqui nessa terra para seguir o nosso caminho, as nossas vontades, a gente tá aqui cada um com um propósito. Então, como a gente tá aqui cada um com um propósito, o certo é a gente viver o que esse propósito pede, que é viver para Cristo. Tanto na parte de servir, honrar, tentar o máximo possível ser semelhante a Ele e viver literalmente para Cristo. Mas que as circunstâncias, o mundo de hoje seja muito difícil e complicado devido às tentações, as pessoas tentando ao máximo tirar do meio que você cresceu, a sua doutrina para outra. Acho que essa parte é muito complicada. Então, viver para Cristo é você tentar o máximo possível ser semelhante a Ele. E sabe que você não tá aqui nessa terra porque você é bom, porque você tá aqui. É pra seguir as vontades dele e fazer conforme ele deixou na Bíblia, seguir os mandamentos. Que eu acredito que seja isso, viver para Deus e para Cristo. E, querendo ou não, é difícil você abrir mão de todos os seus sonhos. Agora, eu vou fazer uma pergunta assim, ó. Só pra gente ver o quão difícil é, porque às vezes a gente tem o nosso plano. Hoje você tá com quantos anos, Nin? Eu tô com 14. 14 anos. Lá quando você tinha seus 9 anos, como que você imaginou que seria seus 14 para 15 anos? Nossa. É igual você tá vivendo? Ou é diferente da fase que você tá hoje? Eu acho que algumas coisas sim, algumas coisas não, sabe? Porque eu imaginei que eu teria um grupão de amigos, sabe? Tipo, com aquela cabeça que eu tinha, eu sonhava que eu já ia estar formada, já ia ter meu emprego, já ia ter meu marido e tudo mais. Mas pior que é tipo isso mesmo. Quando a gente é pequena, a gente imagina um pouco mais. Pelo menos eu também imaginava que, não, Deus, eu acho que vou estar com um carro, vou estar morando nos Estados Unidos, achando que, tipo assim, dinheiro era água, sabe? Aqui, toma água, eu pego o meu carro, pego minha casa. Literalmente, eu achava que era isso. A gente planeja algo quando é pequeno, que acha que é tudo muito fácil, né? É só você ir lá e pegar.
pega aquilo ali, não, vou ter isso aqui, vou ter aquilo ali, vou morar lá nos Estados Unidos, vou ter um cachorro, vou vir pegar minha mãe de avião, literalmente. 18 anos, que a maioria fala Nossa. 18 anos eu vou sair de casa, eu vou ter uma Sim. casa. Mas Eu tô assim, ó, Lamento gente do desinformar. céu. Não é bem assim. Tem muitos que já saem, né? Eles conseguem uma faculdade fora, ou às Sim. vezes tem essa independência, já não é tanto assim com o pai e com a mãe, mas tem uns que, gente, acho que você ter uma vida hoje, pagar água, luz, conta, não é fácil. Que morando na casa dos nossos pais, a gente tem aquele conforto, querendo ou não. A gente ajuda ali com quem trabalha, né? Ajuda com uma quantia. E tá tudo bem. Agora imagina você sustentar uma casa. E quando a gente é pequena, a gente acha que é fácil. Você só vai pagar com água, um exemplo ali, e vai viver. Mas a verdade não é assim, é bem difícil. É complicado mesmo, mas assim, eu falo a partir de mim. Por essa parte de a gente planejar e a gente viver diferente daquilo que a gente planejou. Porque a gente viver aquilo que Deus tem pra nós. Eu não me imaginava, aos 27 anos, tá na cidade de Franca ainda, tá vivendo o que eu tô vivendo, hoje liderando. Eu nunca me imaginei liderando, eu nunca me vi liderando na minha vida, nunca me vi liderando. Mas eu tinha outros planos, eu imaginava que aos 27, igual a Bárbara falou, eu estaria, sei lá, morando em outro país. Canadá. Ter viajado o mundo Ter inteiro. viajado o mundo inteiro. Mas no mínimo eu queria estar rica. Não deu ainda. não o mínimo, coisa básica. Isso é básico. Mas assim, quando a gente se propõe igual a Agatha falou, a gente viver para Deus, é diferente. Porque é igual a Ani falou, colocar todos os seus sonhos de lado e viver os sonhos dele. E querendo ou não, é um pouco dolorido pra gente. Porque, pensa, você abre mão de tudo que você planeja, tudo que você sonhou. A Nicole queria estar agora formada. Mas ela Casada. ainda tem mais 4 anos de estudo pela frente, no mínimo, Você na vê. escola. Pensa, você tem que lidar com isso. É difícil. E quando a gente é adolescente, a frustração, querendo ou não, ela é maior. A gente sente mais, fica mais doído. Aí eu já vi casos de adolescentes que desenvolvem depressão nesse período, começam a se isolar. Por quê? Porque imaginavam uma vida e não estão conseguindo viver essa vida. Só que a gente tem que entender que tem fases e fases. Tem gente que vai aos 14, 15 anos tá indo casar, porque a gente já viu. Mas tem gente que vai estar se preparando para estudar mais, para prestar um concurso. E às vezes a gente acaba se comparando demais. E na era da internet, das redes sociais, principalmente Instagram, TikTok, é muito mais fácil você se comparar com o outro do que era antes. É muito mais fácil eu olhar e falar assim, nossa, os meninos aqui estão ganhando um tanto de dinheiro, fazendo nada praticamente, fazendo vídeo, que eu não queria hoje, tá aí ganhando milhares e milhares de reais por dia e tá vivendo bem. A gente planeja isso, a gente pensa isso, mas isso não é isso que Deus tem pra nós. Exatamente. Você falando assim agora, eu lembrei até de uma passagem que eu falei na RDA do filho pródigo, que ele, tipo assim, você vê, pelo menos na minha visão de entendimento, você vê que ele não deu tempo ao tempo. Até que ele fala, né, que pro pai dele, que quer a parte da herança, sai da casa do pai, gasta o dinheiro dele com, acredito eu, que com noitadas, mulheres, porque fala que ele gasta o dinheiro em pecado, e depois volta pra casa do pai dele arrependido. Então, tipo assim, ele não respeitou o tempo. Se ele tivesse respeitado o tempo, ele não teria passado por tudo isso. E nós somos semelhante a eles em alguns pontos, às vezes, ou até pessoas que a gente conhece, que não respeitam o tempo, às vezes acha que a gente tem que viver aquilo agora. Você vai viver uma vida confortável, uma vida que Deus sonhou pra você. Só que é tempo de você viver isso. E às vezes a gente não entende, a gente acha que é tempo de a gente viver determinadas coisas, ou acha que estamos atrasados, como eu mesmo já falei, gente do céu, eu tô atrasada, era pra me estar numa faculdade, eu tenho 19 anos, né, era pra me estar, ter um apartamento, mas tipo assim, será que já é tempo disso? Pô, eu ainda não tô na faculdade, porque às vezes foi porque eu ainda não me achei qual ramo que eu quero seguir. Mas quando a gente dá tempo ao tempo e respeita a vontade de Deus, é natural, você vê que surge, sabe? Não é uma coisa tipo assim, nossa, meu Deus, e agora? Você fica perdida. É uma coisa que aparece.
Aí eu lembrei dessa passagem que ele não deu tempo ao tempo, foi viver uma coisa que não era tempo dele Quis viver, antecipar pra você algo, ver. que é o que a gente vê muito adolescente fazendo, né? Exatamente. Antecipando. A gente vê, principalmente lá fora, né? A gente vê adolescente antecipando relacionamento, antecipando Morar em junto. morar junto, antecipando em conhecer coisas diferentes. Você sabe, todo mundo sabe, gente, que a bebida alcoólica é vendida para mais de 18 anos. Mas a gente sabe, a gente conhece que tem adolescentes que estão na idade da Ani ou mais novos que a Ani, que bebem. E bebem muito. Nossa. E isso é muito perigoso. Você antecipar demais, você querer viver antes do tempo certo. Não que seja certo beber, mas começar na adolescência é pior ainda. Verdade. Porque destrói uma vida toda. Acaba com Fica anos de refém vida. daquilo. Fica refém. E aí, esses reféns disso querem falar que nós somos presos, que nós que não temos liberdade, que nós que não somos livres. Pra você ver. Quando é pelo contrário. Você tem liberdade de estar aqui hoje, Ara? Nossa. Se você quiser estar aqui, você tá aí. Se você não quiser, você não está aí. Você tem liberdade. Exatamente. A pessoa que fica refém da droga e da bebida, ela não tem essa liberdade. Se ela não consumir, ela vai entrar em abstinência, ela vai enlouquecer. Ela é doida. presa a um vício. Leva a suicídio, Sim. tudo de... E vai desencadeando coisas horríveis na vida dela. Verdade. Então, assim, eu acredito que nós, como cristãs, temos esse poder de influência positiva na vida das pessoas. E não deixar que essas influências negativas entrem na nossa vida, mas que a gente possa influenciar as pessoas a viver no tempo de Deus, viver aquilo que Deus preparou, a sonhar o que Deus sonhou para nós, né? Verdade. Porque realmente os dias são difíceis, Os dias são maus. muito maus. Meninas, e entrando nessa área de comparação, hoje em dia, como a Thay falou, a rede social ela é a maior influência na adolescência, assim, de forma absurda. A comparação, a rede social que está mais em alta hoje é o TikTok. E vocês já sentiram aquela... Entraram no TikTok, viram uma tal pessoa e falaram, nossa, eu queria ser assim, eu queria ter isso, eu queria ter esse cabelo, eu queria ter... A autocomparação, como vocês se sentiram? Ai, assim, eu, Bárbara, acho que do 6º ano pro 9º, até acho que até um pedaço do primeiro, eu era uma pessoa que eu não gostava da minha aparência, eu não gostava do meu cabelo, não gostava da minha pele, queria ter o cabelo liso, Eu tô achando, né? juro, gente, eu, tipo assim, eu era uma pessoa que eu não me aceitava, e não era porque alguém me chamava de feia, alguma coisa do tipo, era porque era a influência, você só passava o réu e via brancas, liso, ou se não, sabe, você só via aquilo, agora que tá chegando, cacheadas, crespas, uma coisa que tá um pouco mais em alta, mas até um tempo atrás não tava, era mais alisadas, cabelo liso, branco, então assim, eu ficava, meu Deus, eu sou horrível, que isso? Você não via tanta essa influência, aí agora que você vê mais, então eu me comparava muito, eu não gostava de nada em mim, não gostava, eu ficava, mãe, eu quero alisar meu cabelo, mãe, eu queria ser branca, eu ficava assim, nossa mãe, se tivesse outra vida aqui na Terra, eu queria vir branca e ruiva, então, desse jeito, sabe, você via que eu não me aceitava. Aí depois eu comecei a falar, mas gente, se Deus me fez assim, é porque Ele me ama assim, me acha linda assim. Aí onde eu comecei a me aceitar mais, mas até um tempo atrás ali, lá pela essa fase, eu era uma pessoa que eu não me aceitava, por conta de influências, que você via muito aquele padrão, era muito padrão. Aí você se comparava querendo ou não, pelo menos eu me sentia assim. Bom, Você já sentiu, né? eu não sei se pra vocês, mas a fase dos 13 pra mim foi a pior. Os 13 parece que a ansiedade aí vem tipo um mundo novo. Então, pra mim, com 13 foi uma época difícil. Querendo ou não, uma época de muito aprendizagem, né? E aquela comparação de, nossa, como ela é bonita e eu não. Nossa, como... Olha o cabelo dela, olha como ele é. Tanto que o meu cabelo era cacheado, pra quem não sabe, gente, agora eu alisei. Por causa de comparação, gente. Então, não deixem de ser levados por isso, tá? Por experiência própria. E eu entrava muito naquele mundinho, sabe? Do TikTok. E como a Agatha falou, o padrão.
era sempre uma branca, uma loira de cabelo grandão, sabe? Então isso sempre foi meio que uma comparação. E aí cada dia a gente queria mudar pra parecer aquilo, entendeu? Verdade. E vocês têm alguma dica ou algo para mudar para as adolescentes? Porque eu vejo que tem muitas adolescentes que a gente nem imagina, mas que se inspiram na gente. Eu, por exemplo, quando estava nos adolescentes, as pessoas viam falar e eu falo, meu Deus, mas... Como assim? Não. Mas as pessoas se inspiram. Tem uma pessoa por trás que você nem imagina que se inspira em você também. Então, tem alguma dica para as adolescentes ou para os adolescentes também? Vocês... Bom, eu acho que a dica é você... Eu sei que é difícil, não é fácil falar assim, mas não se comparar tanto, se aceite, seja o seu cabelo liso, cacheado, crespo, negra, branca, morena. Você é lindo do jeito que você é e não fique essa comparação, porque é linda a diversidade. Eu acho lindo quando eu vou em algum lugar, tem ruiva, tem morena, tem loira, tem branca, sabe? Você vê que é essa mistura, então é uma coisa bonita. Imagina fosse tudo padrão, magrinha, branquinha, ou se não só morena, cabelo cacheado, você vê que tem essa diversidade. Então a diversidade é bonita, a diferença é bonita. Então você vê que não tem o porquê se comparar ou se sentir mal com isso, porque é bom ter essa diversidade de estilos, de modelos, de cabelos, peles, você vê que é muito bonito. Então não se comparar tanto, se aceitar porque você é linda e maravilhosa. Como a Bárbara falou, não é fácil se falar, né? Mas primeiramente se amar, aprender a se cuidar, saber os seus princípios, sabe, o que te valoriza e é isso, gente, se amar, né? Verdade, se Deus fez assim é porque Ele te ama e te acha muito bonita. Maravilha, e todas nós somos lindas, perfeitas e maravilhosas no sangue de Jesus. Nós somos filhas do rei. Ué. Pra você ver. Princesas. Meninas, muito obrigada de verdade, tá? A gente ter esse papo. É um papinho mais curto. A gente vai ter outras oportunidades aí, tá? Vocês se preparem, não fica nervosa, tá, Nicole? Mas obrigada a todos que estão acompanhando aí o RDA. A gente ainda tem muita novidade para lançar, tem muita coisa boa para vir aí. O Gustavo tá comemorando ali, então tem muita coisa boa para chegar aí. Quer falar alguma coisa, Agatha? Gente, eu só quero agradecer o Gu, a Dai, a Fer, o Gerson, que tá nos bastidores. Porque eles são assim, estão aqui no meu coraçãozinho, são top demais por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui apresentando com as meninas. É isso aí, pessoal. E antes que a gente esqueça, tá? A gente vai falar aqui esse docinho aqui, maravilhoso, né? Que o nosso irmão Gerson e nossa irmã Fernanda vende. A Tainá, ela é suspeita para falar. Porque assim, seja o de corte, seja o de colher, a Tainá come muito. A Tainá come isso tudo. Tem um estoque na casa dela, gente. Não tem um estoque porque a galera lá de casa acabou com o estoque, não é facilidade. Fala rapidinho. Mas igual aqui na minha mão tem o com leite, doce de leite com leite, e o com limão. E assim, é sensacional. Tem de maracujá, tem torta de maracujá. Se você tem a oportunidade, entre em contato aí, pede o seu, porque assim, você vai apaixonar. Se você gosta de doce, se você não gosta de doce, não venha falar mal do meu doce. Tá? Vai começar a gostar se você comprar esse aqui. Mas compra direito, come direitinho pra você apaixonar. Igual a gente é apaixonado também. Se faz bem legal, já tem desconto, hein? É isso aí. Então vai, compartilha com o pessoal aí pra todo mundo entrar em contato com o Gerson e comprar o doce. É isso, gente. Muito obrigada pelas meninas, pela Agatha, pela oportunidade, Gustavo, por todos vocês. A gente fica por aqui. Até uma próxima. E é isso. Tchau, tchau, gente.